Muito bom dia, são 8 horas mais 1 minuto agora, 8 horas 1 minuto, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia, trazendo as principais informações para você do que acontece em Montes Claros, do Brasil e no mundo. Muito bem, vamos, claro, hoje saber aí as informações, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma notícia aí sobre um trabalho escravo que está crescendo nas carvoarias do norte de Minas. Vamos falar sobre isso aí, também sobre pais capacitados para o aleitamento, os destaques do jornal, os produtores que têm acionado a justiça para o Banco do Brasil receber as solicitações do endividamento rural. E nas notícias do esporte, o Internacional Paulo Roberto Mazzola Júnior trazendo pra gente as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas, bom dia a turma ligada no nosso Depois do Café. Então, Nairlan, acertei ontem, né, o bolão, aí os palpites, ontem acertei a vitória do Atlético, o Atlético venceu. Quem não ficou muito contente foi nosso colega Sérgio Bastos, aí que ontem, Paulo, você falando aí que o Botafogo vai perder, que o Atlético é freguês do Botafogo, pois é, mas dessa vez não foi, Sérgio, infelizmente, Atlético classifica para a próxima fase da Sul-Americana, o Cruzeiro aí juntando os cacos aí da desclassificação na Libertadores, já pensando no Super Clássico do domingo, saindo o jogador do Cruzeiro e chegando o atacante no Atlético aí. Então tudo a gente vai conversar no nosso bloco esportivo, né, Irlan? Ok, né? É que você não falou, né, Paulo Mazzola, que o Botafogo ia perder, né? Você falou que o Atlético ia ganhar, né? O Atlético ia ganhar, né? Exatamente, infelizmente, o Atlético, né? aí se classificou. Tem que falar com o Serginho para ele. Ele ficou uma agora assim, Paulo, fiquei chateado com você falando, mas o Atlético é freguês. Realmente, não, parece que tem uns confrontos, o Botafogo leva uma... Mas uma dessas vantagens aí tem que agradecer ao Simon, né? Ao grande árbitro aí, Carlos Eugênio Simon, que em algum tempo atrás aí deu uma garfadinha no Atlético perante o Botafogo. Mas é coisa que acontece, né? O Atlético aí segue na Sul-Americana e o Botafogo agora somente Campeonato Brasileiro. Muito bem, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. 8 horas 4 minutos, 8 horas 4 minutos, vamos aos principais destaques dos jornais da edição de hoje, né? Vamos falar aqui sobre o Jornal de Notícias com seus principais destaques aqui, Paulo Mazzola, né? O TRE vem discutir aí eleições de 2020, é um dos destaques aí. O presidente Rogério Medeiros vai participar do debate na AMANS com lideranças do Norte de Minas. Outro destaque do jornal Norte de Minas, né? Prefeito assina ordem para um complexo de 5,6 milhões da Radial Leste, né? A obra compreende aí o recapeamento de todo o trecho da Avenida Dulce Sarmento até o entroncamento com a Avenida Antônio Lafetar Rebelo. Vai beneficiar principalmente não só moradores, como também comerciantes ali daquele setor depois da Secretaria de Saúde. Né? A direita, né? Aquela avenida ali, aquela parte da direita ali. Isso, descendo. Quem chega ali Quem chega ali onde tem aquele supermercado, né? O Trevo da Real, ali aquela parte ali à direita, né? Isso, exatamente. Você vai secretário em frente, vai à direita. Exatamente. Então, todo aquele setor ali vai ser beneficiado, porque a Avenida do Sarmento, que é essa avenida que é aqui perto da Vim TV, ela vai, mas ela não termina, né? Depois que ela passa o Trevo da Sion, da antiga Montes Claros Diesel, ela não termina. E aí ela vai terminar agora, porque ela vai ter um entroncamento com a Avenida Antônio Lafetar Rebelo, que é a avenida do Córrego das Melancias. E falar nisso, né, Renan? Falando essa questão das vias aí da cidade, eu queria deixar aqui um recado pro pessoal do MC Trans, que até a gente conversava ontem, que aquela rua ali que segue a linha férrea ali na entrada do Santa Rita, acho que é Padre Bretano que ela se chama, né? Isso, exatamente. Aquela rua ali para quem vai pegar Barão de Cotegipe, a partir desde ontem, ela tornou a ser mão dupla, né? Que ela era mão dupla, virou mão única e agora torna a ser mão dupla. Só que no horário de pico, às 6 horas da tarde, ontem eu me desloquei de casa, eu moro ali no Santa Rita ao centro, e não tinha nenhum guarda da MC Trans, não tinha nada ali para dar uma coordenada na coisa, porque agora quem vem do sentido não dá de entrar mas no bairro não entra no Santa Rita. Então eu queria pedir aí que, como a mudança foi ontem, que pelo menos nos horários de pico, de meio-dia, 6 horas da tarde e tal, que fique ali um agente de trânsito ali para dar uma organizada na coisa.
porque ainda tava bagunçado ontem, né, Renan? 6 horas da tarde ali naquele horário de pico, a gente que é daquela região ali sabe que aquele trecho é movimentado, a situação estava complicada. Tá ok, então tá aí, tá feito o pedido, muito bem observado, porque é um trecho pequeno. Eu confesso que eu preferi com a mão única. Quando era mão eu única, não gostava da mão única, achava a mão única complicado. Depois que passou para a mão única, eu achei que o trânsito ele fluiu mais, porque aí os carros só vão e voltam, uma única via. Mas agora voltou a ser... E agora tem aquela coisa, né, Irlan? Quem vem, digamos, dela, né? Quem vem daquela avenida pelo Roxo Verde, não dá de entrar mais no Santa Rita. Acho que a pessoa tem que ir até lá a estação e dar volta e retornar no Ovídio de Abreu, que tem lá a faixa também. Que virar então para fazer a conversão à esquerda, não. Não pode virar para a esquerda. Muito bem. Vamos dar um bom dia para ele, Paulo César Almeida Júnior. Bom dia. Bom dia. É tanto Paulo que às vezes é uma paulada só. Exatamente. Bom dia, Nairlan. Bom dia, Paulo Mazola. Já entrando nesse assunto seus aí, eu não entendi. Passei lá anteontem e tava uma faixa avisando que o trânsito ia mudar a partir de ontem, do dia 31. Eu não entendi aquela mudança. Uhum. E aquilo ali, quando começarem a estacionar dos dois lados da via e o pessoal passar em mão única em dois sentidos, vai virar um caos. PC, você agora colocou uma coisa bem interessante, que geralmente quem costuma estacionar ali são caminhões ali que vão para entrar na linha, né, para descarregar. Aí eu quero ver o caos que fica ali mesmo. Vai ficar um caos. Assim, eu não consegui entender essa obra. Tomara que seja algo... que tenha sido estudado, né? Que tenha sido estudado ou... temporário em função dessas obras de recapeamento de trânsito, de requalificação urbana que estão sendo feitas e que certamente pela movimentação daquelas vias devem chegar por ali. É verdade, tomara que seja mesmo, né, PC? Para que o trânsito flua melhor e não que o trânsito flua pior. PC, nós estamos considerando as notícias do dia do jornal aqui, antes do seu comentário político, né? Você já pode até ficar à vontade, se quiser, para participar exatamente dessa análise aqui. E eu gostaria de considerar especificamente uma manchete do Jornal de Notícias aqui sobre os produtores que vão acionar a justiça para o Banco do Brasil receber as solicitações de negociação de endividamento, né, do endividamento rural. No caso, a discussão do crédito rural. Aí eu vou apimentar um pouco e vou jogar a bola para você. A verdade é que essa questão do crédito rural, todo ano ela existe e todo ano os produtores estão em busca de ou postergar o pagamento do crédito ou renegociá-lo ou, mais uma vez, obter este crédito por parte do Banco do Brasil. Virou, a minha opinião, mas é claro que é você quem vai falar disso com propriedade melhor. Mas eu acho que virou meio um círculo vicioso, PC. Nessa questão do crédito rural, ela precisa ser bem acompanhada e fiscalizada. É importante, principalmente para o pequeno produtor, para que ele tenha condições de programar sua safra, para que ele tenha condições de programar as suas atividades, né, e ele tem a capacidade de fornecer os alimentos que garantem a sobrevivência de todos. A gente sabe que muitas vezes, infelizmente, crédito rural é usado para outras finalidades. A gente vê gente pegando dinheiro de crédito rural para comprar fazenda a mais, para comprar carro, para comprar casa, para fazer pequenos luxos aí, e depois cai todo mundo na anistia, porque o lobby político dessa categoria é muito forte. Né? Passou do ponto de exceção. Nós sabemos que não são casos isolados de mau uso desse recurso. Verdade. E é uma coisa que precisa ser acompanhada. Então, é uma categoria que merece todo o respeito, é uma categoria que merece todo o apoio, é uma categoria que merece todo incentivo, mas a fiscalização precisa ser muito grande para que aquele crédito que deve ser utilizado para fomentar aí, principalmente o pequeno agricultor, ele não seja subvertido em luxos de alguns grandes produtores rurais que fazem um uso indevido desse recurso. Repetindo,
saiu do ponto de exceção, não é regra. Mas muitas pessoas já programam a sua vida financeira sabendo da complacência do governo federal e dos bancos públicos com a situação do crédito rural. Antes de passar para outra notícia para você comentar, PC, né? Eu tenho um colega, agora ele já aposentado do Banco do Brasil, né? E achei interessante um comentário que ele fez, né? Ele disse assim, olha, os produtores, olha só, um comentário pesado, né? Ele disse, os produtores do norte de Minas vivem de não produzir absolutamente nada. Eu achei pesado, mas até faz sentido o que ele disse. Ele falou assim, os produtores do norte de Minas vivem de não produzir nada. No setor onde eu trabalhava, e ele cuidava de toda aquela área de Brasília de Minas, né, todo aquele setor ali, ele dizia o seguinte, o produtor fazia o projeto, né, já sabendo que esse projeto não era, no mínimo, sustentável do ponto de vista de ter longevidade. Aí ele pegava o dinheiro e não executava o projeto. Viável, Exatamente. Não era viável. Ele falou assim, eu passei a minha vida inteira de Banco do Brasil fazendo esse tipo de coisa. É uma crítica pesada, PC, mas ela tem que ser analisada, você não acha, não? Nairlan, eu queria até fazer um comentário que é o seguinte, mais de 90%, talvez, do PIB do norte de Minas seja movimentado pela pequena e média empresa, por pequenos e médios negócios, que empregam uma quantidade pequena de pessoas. E nós não vemos para esses empresários, pequenos e médios empresários, Sim. tanta anistia fiscal, tanto incentivo para poder pegar dinheiro barato no mercado para capital de giro, né? Acontece, mas não na velocidade que acontece, por exemplo, para essa categoria rural que nós estamos falando. Não é demérito acontecer, tem que acontecer para os produtores rurais, mas precisa ser fiscalizado, precisa ser acompanhado, precisa saber se esses projetos realmente eles estão sendo levados a efeito e se realmente o dinheiro está sendo aplicado para aquilo que o produtor propôs. Nós já vimos casos aí, citar nomes é uma coisa muito complicada, mas o folclore de Montes Claros, por exemplo, conhece isso muito bem, de gente que pegou dinheiro para poder comprar lote no bairro nobre da cidade, etc. Verdade. Tudo isso dinheiro de crédito rural. E a pessoa pega um pouco, meio com aquele descompromisso, sabendo que vai ter anistia lá na frente. Exatamente. Que se ele ficar devendo, vai ser perdoado, vai ter anistia e tal. Então, a gente tem que discutir isso. Ontem nós tivemos até uma notícia muito boa. A taxa de juros no Brasil chegou para o menor índice histórico. Desde quando começou a essa discussão, ela atingiu 6%, taxa de juros Selic. Isso deve influenciar na diminuição do custo de empréstimos e de financiamentos, né, no país. É uma medida que foi tomada por causa de uma outra boa notícia. A inflação, ela está também com índices muito baixos. Então nós tivemos uma inflação baixíssima, na casa de 0,2% no último mês, motivada essa inflação baixa pela principalmente pela redução de juros que tem sido feita nos Estados Unidos, pela inflação baixa também no cenário externo, mas principalmente pela expectativa do mercado em relação à aprovação da reforma da Previdência, que já começou a andar. Então, quando o mercado ele aponta para mais investimentos por parte do setor público, e esses investimentos eles serão possíveis caso a reforma da Previdência seja aprovada, porque em médio prazo nós vamos ter economia significativa de recursos públicos a partir da reorganização da Previdência Social, você acaba tendo uma expectativa de uma movimentação maior de recursos. Essa expectativa de movimentação maior de recursos estimula
os investidores. Então, é uma notícia boa que vem acompanhada de outra boa notícia, que foi a redução nos níveis de desemprego. Né? Nós tivemos uma curva positiva no último trimestre, curva positiva também embalada por duas reformas. A reforma trabalhista, que muita gente disse que desempregou, mas os números estão provando o contrário, porque é aquilo que a gente falava, toda reforma no início, ela é recessiva. O período de adaptação é complicado. Então, qualquer mudança que você faça, até na sua vida pessoal. Verdade. O período inicial de mudança é turbulento. Mas depois, quando essa mudança é para melhor, e a reforma trabalhista, no meu entender, veio para melhorar a situação das relações entre empregador e empregado, facilitando os processos de contratação, desburocratizando também os processos de demissão, diminuindo custos para aquele que emprega, sem mexer substancialmente nos direitos daquele que é empregado, já começa a gerar efeitos positivos. Então a modernização das relações de trabalho no Brasil já começa a combater o desemprego. Então a reforma trabalhista, que entrou em vigor aí em meados de 2017, no final na virada de 2017 para 2018, provocando bons efeitos no mercado mais de um ano depois. E a reforma da Previdência vai provocar efeitos melhores ainda, né? Então, nesse cenário em que nós estamos tendo juros menores, em que nós vamos ter mais investimentos do governo, isso que se espera, a gente quer que o dinheiro que o governo libera seja um dinheiro bem aplicado e que os empresários, pequenos e médios empresários, possam também usufruir dos mesmos benefícios que a classe rural usufrui, porque você pode ter certeza que, tendo isso, nós vamos ter um processo muito mais vigoroso e muito mais dinâmico de geração de emprego e renda, que é o que o povo brasileiro efetivamente está precisando. O povo quer trabalhar em boas condições, quer ser empregado, e nós vamos estimular a geração de emprego a partir de uma aplicação correta dos recursos, principalmente das instituições de fomento. Muito bem, PC trazendo a sua análise aí pra gente, né? E aí, Naila, daqui olha a pouquinho... só completando, porque o pessoal às vezes vê a gente com uma postura muito crítica às falas do presidente da República. A sua equipe econômica tem mérito nesses números, isso é lógico, né? Trabalha no sentido de consolidar esses números. E se o presidente ele se concentra em deixar a sua equipe econômica trabalhar, ter uma postura mais de estadista, parar de ficar criando polêmicas desnecessárias, parar de fazer essas agressões tolas, indignas, vis que ele faz a todo momento, o Brasil vai andar. Porque o projeto, principalmente nessa área econômica, é um projeto bom. É um projeto do Estado mais ágil, é um projeto de privatização, é um projeto reformista. Esse projeto, para a economia do país, é um projeto bom, é um projeto que a classe produtiva espera. Certo. Agora, para que esse projeto ande, o próprio presidente precisa parar. Tem que ajudar também, né? Ele tem que ajudar. Ele tem que parar de atrapalhar o seu próprio time. Entendeu? É igual no futebol. O time tá querendo fazer gol e o presidente é aquele cara que vai lá e tira a bola de dentro do gol. Toda hora, né? Toda hora. Então no remo, todo mundo remar para um lado, um cara tá remando pro outro lado. A partir dessas agressões bobas. Então, os números da economia, indiscutivelmente, estão melhorando. PC, mas eles ainda não estão sendo sentidos na prática. Concordo. Mas isso é questão de tempo para que as pessoas percebam essas transformações. Uma que já está acontecendo a partir da reforma trabalhista, que foi importante a sua aprovação, e outra que vai acontecer
a partir da reforma da Previdência, cuja aprovação, que ainda precisa passar em segundo turno na Câmara, 2 turnos no Senado, vai ser importante também. E uma outra reforma a ser discutida é a reforma tributária. A simplificação da cobrança de impostos no país. Tem que simplificar, é o que se discute, e tem que fazer com que quem recebe mais pague mais do que quem recebe menos. Imposto sobre herança, inclusive, né? Imposto sobre grandes fortunas, que é uma coisa que o Brasil tem que discutir de maneira séria, acabando aí com mais esse privilégio. Até engraçado, pensei que ontem a gente discutia dessas bobagens que o presidente estava falando num grupo meu grupo lá de amigos lá de Florianópolis, e um até colocava isso que você falou. Enquanto o presidente esteve falando da abobrinha por aí, ele devia auxiliar os ministros dele. Ele devia dar uma força, dar um suporte para os ministros do governo dele, em vez de ficar por aí só falando esses absurdos que ele fica falando por aí. É verdade. Né? Muito bem, nós vamos então para um breve intervalo. Só falar aqui do destaque da manchete do Jornal Norte de Minas. Trabalho escravo cresce em carvoarias do Norte de Minas. 102 pessoas foram resgatadas em situação degradante na região, 89 em Coração de Jesus, 10 em Grão-Mogol e 3 em Jaíba. Antes do intervalo, você citou um exemplo claríssimo, entendeu? Então, por exemplo, trabalho escravo, que é uma coisa que tem que ser combatida, que não tem nada a ver, por exemplo, a reforma trabalhista não defende trabalho escravo. Nada a ver, certo? Aí o presidente quer mexer na legislação para poder tornar mais permissivo aquele trabalho análogo à escravidão. Não, gente. Dentro daquele seu comentário de ontem, né? Dentro do comentário de ontem, entendeu? Então aí não. Pera lá, né? Pera lá. Então é complicado, tem que respeitar as pessoas. Uma coisa é você simplificar. É você facilitar os processos de contratação, desburocratizar, diminuir o custo fiscal de uma contratação. Agora, reduzir o custo social, aí já é muita degradação. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar, continuando a nossa análise, e principalmente a análise política do PC, o comentário, né? O comentário sempre apimentado dele aí sobre a política nacional. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições.
Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 28 minutos, né? Ai, esse bastidor aqui é do... 8 horas 28 minutos. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal de Montes Claros da Notícia. Vamos dar alô aqui pro pessoal que está na nossa rede social, tá acompanhando aí o Depois do Café pelo facebook.com/VimTVRede. E também acompanhando pelas lives de vocês, né? Então eu vou dar o meu bom dia aqui para Eliene, para Ana Luísa e para o José Maria Coelho e também para Fátima. A galera tá acompanhando nesse momento aqui. Pois é, mandar um abraço também quem tá ligado, até aqui agradecer aqui ao nosso companheiro Adeli Mendes, também que mandou um abraço, Silas Leocádio também, que ontem até agradecer pela participação de ontem lá na Inter TV, que a gente teve o prazer de participar do bloco esportivo de lá, tudo fruto do que a gente está plantando aqui. Muito obrigado pelo convite. Também quem está ligado aqui, Letícia Pinheiro, também acompanhando, também Paula Veloso da Fonseca, também uns cruzeirenses ainda com a cabeça, agora que a cabeça está desinchando, parece. Hoje que a dor de cabeça está diminuindo, a turma ligada aí na nossa live também. Hoje live com PC só na hora que o nosso Nairlan editar o programa e eu compartilhá-lo, porque hoje tá... Amanhã eu vou trazer já os... Como é que fala? Os suportezinhos, aí vai ficar melhor. Ah, tá. Isso. Beleza. Muito bem, vamos continuar dando um alô pra galera que tá aqui, né? Agora eu vou dar um alô pra galera que tá no WhatsApp e tá conferindo. É o Fabiano Ottoni, o Gerson Martins, né? A Jaqueline, Mônica Lima, Rosângela Moura, Simone Moraes e Simone Jaqueline. Também quem acompanha, mas diz que vê mais a questão da reprise, assiste à noite, então mandei um abraço também, é o Alex Fumaça lá do BNB Clube, lá que informando que nesse final de semana vai ter as finais do campeonato interno, lá do Clube BNB, mas ele fala que ele assiste a reprise à noite. Muita gente assistindo, né, PC? É reprise, né? Que bom. Que ótimo. Tem hora que eu acho que elas estão com mais audiência na reprise que de manhã. A dona do pedaço. Aí concorrendo com a dona do pedaço. Exatamente, né? A dona do pedaço. Assim? A dona do pedaço, a novela A Dona do Pedaço. Que eu não assisto. Para, Mazola. Você vai dizer que não assiste novela, não? Não assisto novela. Parei. Não assiste novela, Mazola? Não assisto novela. O cara tava falando de Herculano Quintanilha aqui, não sei o que. Fez um programa comigo. A gente fez um programa junto lá na Rádio Terra. Bom Dia na Terra. Isso, sábado. Todo final de semana tinha uma música de novela. O programa não tinha música não, mas a de novela fechava fechava com a música de novela. Sabia todas. Aí vem
Não, eu acompanhei Trilha novela, vou sonora ser que eu bem não sincero. sabia. A última novela que eu vem acompanhei foi a novela do Tufão, Avenida Brasil. Foi a última novela que eu confesso que eu acompanhei. Chorava com barriga de aluguel. Sim, você claro. Bambolê. Que rei sou eu, Cambalacho, Bambolê, Rock Santeiro. Qual mais, meu Deus? Engraçado. Top Model, Top Model. Todo gordinho na época daquela novela. Qual delas? Recebeu o singelo apelido de barriga de aluguel. O bullying era pesado naquele tempo. Ô, barriga de A gente aluguel. sobreviveu, era complicado. Vamos embora. Muito bem. Bom, PC, chegou a hora de você fazer a sua análise política, chegou a hora de você aí, né, soltar a sua metralhadora, destilar o seu veneno, ligar a panela de pressão, enfim, a palavra é sua, PC Almeida Júnior, para o seu comentário político. A onça está começando a beber água, estamos a pouco menos de um ano das eleições municipais de Montes Claros. Nessa altura do campeonato, em 2020, a campanha já poderá estar oficialmente na rua. E quem serão os candidatos? Como é que está o cenário? O prefeito Humberto Soto, com seus 85 anos de idade, 86 no ano que vem, será fatalmente candidato à reeleição, embalado pelas obras de infraestrutura física do trânsito e pela campanha de identidade MOC é o lugar. Seus prováveis adversários, o PT não sabe se lança o deputado federal Paulo Guedes, que foi candidato na eleição retrasada e chegou ao segundo turno, perdendo as eleições para o Rui Muniz. Foi grande surpresa naquela ocasião. E não sabe se lança o destaque dos dois últimos pleitos eleitorais aqui de Montes Claros, a deputada estadual Leninha, que ficou em terceiro lugar com desempenho muito alto na disputa, 36 mil votos nas últimas eleições para prefeito, e foi a deputada estadual mais votada em Montes Claros, majoritária no último pleito. Corre por fora, como azarão, o ex-prefeito Rui Muniz, sempre com problemas com a justiça. Outro dia até perguntaram isso. Qual a situação do Rui? Ele pode ser candidato ou não, PC, afinal de contas? Pode. Ele ainda não tem aquela condenação em segunda instância que o torne inelegível. Ele, quando foi preso, foi por outros motivos e já pagou aquela dívida com a sociedade, e os processos das prisões preventivas que ele teve quando foi prefeito, eles ainda não chegaram a esse termo. Então, se não chegar até o ano que vem, ele pode ser candidato. Falam de nomes novos, como o oftalmologista pouco conhecido, que foi candidato a deputado federal, que é o Dr. Emerson. Falam do empresário Silvano Tolentino, do grupo Quero Pizza. Mas esses aí são azarões. São pessoas que apenas colocariam o nome. E que com todo o carinho que eles me mereçam, são dois caras, inclusive, que me tratam pessoalmente muito bem, mas aqui a gente está para analisar a política. Eles disputariam bem uma eleição se fossem candidatos a vereador. Aí sim teriam alguma chance de sucesso. Fala-se também lá no secretário de segurança também, não fala? Do Mário Araújo. Isso. Né? Que tem um pouco mais de chance do que esses dois, está mais visível, mas que também seria um candidato, hoje, pode mudar isso para o ano que vem, da segunda prateleira. Era isso que eu ia perguntar para você. A primeira prateleira seria então o prefeito? A primeira prateleira está o prefeito sozinho. Hoje ele é o franco favorito. Você não precisa de fazer pesquisa na rua para poder ver isso. O sentimento da população mostra que Humberto Soto é um candidato difícil de ser batido. Os seus adversários tentarão explorar a parte social do governo. Educação, saúde, ação social, esportes, para poder tentar
desgastar uma administração que, na parte visível, ou seja, nas obras e no meio ambiente, que é visível, construção de parques, etc., na promoção de eventos culturais, é uma administração que está com um volume impecável, muito grande, né? Sem entrar no mérito de se as obras são boas ou ruins, se é o que a população queria ou não. Dizer que o prefeito não está fazendo obras é ir contra a realidade visual, né? Obras, inclusive, históricas, como as avenidas do Bicano, do Vargem Grande, a reconstrução da Avenida Vicente Guimarães, a ligação da Avenida do Sarmento com a avenida ali do Córrego das Melancias e do Córrego das Melancias para o bairro Independência. Enfim, obras estruturantes que fazem do prefeito Humberto Souto um franco favorito, até pela ausência de obras expressivas das administrações anteriores. Então, tem mérito do prefeito Humberto Souto esse favoritismo e tem demérito das administrações anteriores. Com relação às duas administrações anteriores, eu aqui não estou dando culpa, eu vou falar do Rui Muniz. O Zé Vicente teve um período curto, né? Mas o Rui Muniz e o ex-prefeito Tadeu Leite, a gestão do Humberto Souto também se diferencia delas no quesito escândalos envolvendo órgãos de investigação. Este foi um governo até aqui muito tranquilo em relação a denúncias formuladas pelo Ministério Público, a investigações de Polícia Federal, não teve gente sendo presa na prefeitura, ao contrário dos outros governos anteriores nas outras administrações. De forma que o Humberto Souto, hoje, a estratégia dos seus opositores é levar a eleição para o segundo turno. Anotem, nós tivemos segundo turno em todas as eleições de Montes Claros, desde que o segundo turno foi instituído nas eleições de 2004. Nas eleições de 2020, este cenário é completamente incerto, dado ao grau de satisfação da população com o prefeito neste momento. Em um ano, muita coisa pode mudar, muita coisa pode mudar. Não creio na candidatura, a não ser dos deputados do PT, que eles vão resolver qual que é o candidato, até porque eu acho que o objetivo dos dois está mais em 2024, apostando num desgaste natural de 8 anos da administração de Humberto Souto ou de seu grupo. A ideia do PT é essa, né? É se preparar para a próxima eleição. Eu não vejo nenhum dos outros deputados com mandato com disposição para ser candidato e nem com viabilidade eleitoral para isso. O deputado Marcelo Freitas está com um mandato muito focado na região. Os deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Tadeuzinho também não se apresentam para a disputa municipal, ou pelo menos não fizeram isso até agora. E a tendência, Tadeuzinho dúvida, nesse ponto Sim. aí, é que todos os outros apoiem o deputado Humberto Souto. Então, o prefeito Humberto Souto. Falei deputado porque ele foi deputado há muitos anos e fica isso na cabeça aí. Mas então, vai ser uma eleição curiosa para nós sabermos as estratégias que cada um desses opositores vão desenvolver. Há pontos para serem criticados da administração do prefeito? Muitos, inclusive. Só informar rapidinho, PC, que meu pai lá, tá ligado e tá acompanhando agora e visualizando a gente lá em Florianópolis lá, tá acompanhando esse comentário. Há pontos, Paulo Roberto Mazola. Há pontos para que o prefeito seja questionado, diversos pontos. É uma campanha em que ele, nesse um ano, vai ter que preparar vacinas para essas questões, como, por exemplo, superlotação do Alfeu de Quadros, o restaurante popular fechado, o aumento significativo de pessoas nas ruas, as questões polêmicas que continuam envolvendo a MC Trans, de trânsito, de multa, etc. Mas se elas vão ter condição de superar aquilo que é elogiado na administração dele, só o tempo dirá. Até o momento não tem.
a opinião pública tem relevado essas falhas da administração, certo? Então, de forma que o prefeito, que hoje, de 23 vereadores da Câmara, ele não tem oposição formal de nenhum. Há o vereador Marlon Bicalho, que é mais ligado ao ex-prefeito Rui Muniz, que às vezes tem um posicionamento mais crítico, mas ele seria, no máximo, um vereador independente, porque ele tem acompanhado o prefeito na maioria absoluta das votações, tem participado inclusive das inaugurações de obras, tem elogiado, etc. Você tem ali o Lega, que é do próprio partido do prefeito, mas que teve um desentendimento grave com ele nas últimas eleições, quando o Lega foi candidato a deputado estadual e alegou que foi traído pelos companheiros de partido, do Cidadania. Mas mesmo assim o Lega tem tido uma postura no máximo de independência. Então o clima em Montes Claros é um clima que, se as eleições fossem domingo agora, apontariam para uma reeleição do Humberto Soto em primeiro turno. Mas o Depois do Café, e aí nós vamos noticiar aqui, e o Cenário Regional, programa que estreia em breve. Com certeza. No grupo Vim TV, começará a ouvir os pretensos candidatos a prefeito de Montes Claros, em rodadas de entrevista aqui, para que nós saibamos deles quais são as estratégias para desbancar o favorito. Vamos ouvir, inclusive, o favorito. Sim. Hoje, você não tem como tapar o sol com a peneira. Há um favorito na disputa. Ponto. Como conter este favorito é o desafio daqueles que vão se aventurar, e nós vamos mostrar isso para a população a partir de entrevistas sérias, de entrevistas que realmente que tenham captem conteúdo também, esse sentimento, e que levem conteúdo para a população. Então, estou sendo cobrado aí, fala de eleição municipal, vamos falar do Senado, nós temos eleição na nossa cidade ano que vem, tá aí, e vou continuar falando mais. Então, vamos ter aqui, importante a gente trazer essas pessoas para que a gente possa até comentar em cima das expectativas que elas têm. Ô, PC, muito bem, PC, muito então bem, coloca então, muito resumindo, bem. né? Estaria o prefeito então na primeira prateleira, numa segunda prateleira o candidato do PT e o ex-prefeito Rui, e abaixo daí essa turma, esses pretendentes aí, essa turma que está lançando candidatura, seria mais ou menos isso? Eu acho que hoje, efetivamente, na primeira prateleira tem o prefeito. Isso. Prefeito. Se fosse aquele cavalinho do Fantástico... Se fosse campeonato brasileiro, lá... Ele era o primeiro. Na segunda prateleira, mais em cima do que o outro, os candidatos do PT e depois o Rui Muniz. No meio termo, o secretário lá de segurança? Na terceira prateleira, o secretário de segurança. E depois os outros que se aventuram. Balão de ensaio aí, né? Isso. Depois os outros menores. Colocar o nome numa eleição, às vezes, dá resultado, viu, Dá uma visibilidade, né? Teve uma certa feita numa eleição do município de Salinas, que é muito conhecido pela produção da cachaça. Salinas tinha 2 deputados estaduais. Fato raríssimo. Principalmente para uma cidade do tamanho de Salinas. Tinha Geraldo Santana e Péricles Ferreira. Geraldo e Péricles decidem abandonar os mandatos de deputado e sair candidato a prefeito e vice-prefeito de Salinas. Sendo que eles já anunciaram que Geraldo seria o prefeito na primeira metade do mandato, Péricles na segunda metade do mandato. O nosso companheiro de imprensa, o Vilcinho, saiu candidato da oposição como franco atirador. Vilcinho teve 30% dos votos. Os caras tiveram uma vitória esmagadora, como se previa. Mas ele projetou o seu nome ali no município de Salinas e criou o ambiente para que, por exemplo, o Zé Prates fosse eleito prefeito já na eleição seguinte.
Então, disputando contra esse grupo político. O Zé Prates, que era um arquiteto, professor, um cara de movimentos sociais, enfim. Então, lançar o nome pode ser uma boa estratégia, né? Não que isso implique em chances eleitorais. Eu acho que esses nomes novos que estão sendo falados, hoje, eles não têm nenhuma chance. Tem que ver como que eles vão trabalhar o marketing político deles. Chance hoje, clara, só tem 3. Humberto Soto, numa situação de favoritismo muito grande. Os candidatos do PT têm alguma chance. Vai ser um ou outro. Ou vai ser o Paulo ou vai ser a Leninha. E o Rui Muniz, que tem chances mínimas, mas também tem, né? Então, esses 3 aí vão para a disputa. Os outros vão para compor o processo. Muito bem, são 8 horas mais 46 minutos, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso bloco do esporte. Você está ouvindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Sem tempo para enfrentar filas quilométricas para pagar? Não se preocupe, temos uma novidade para você. Com a Master, agora você pode efetuar os pagamentos de suas faturas no débito automático ou no cartão de crédito. É muito mais prático e rápido, sem preocupações. Mais uma das vantagens Master para você. Master, mestre em banda larga. Consulte condições. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Sabe o que faz uma água mineral ser diferente da outra? É o seu nível de pH, uma escala que classifica se a água é ácida ou alcalina. A partir de 7, a água é de excelente qualidade. A água mineral Grão-Mogol tem um pH de 7,43. Por isso, é considerada alcalina. Da próxima vez que for comprar sua água mineral, confira o pH no rótulo da embalagem. Água mineral alcalina é Grão-Mogol. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia.
Muito bem, 8 horas e 51 minutos, 9 minutos para as 9 horas da manhã. Aí vamos para a análise esportiva e agora é com o nosso queridíssimo Paulo Roberto Mazzola Júnior. Então, ontem o Atlético, né, venceu o Botafogo pelo placar de 2-0, com 2 gols aí na segunda etapa, uma penalidade, gol do Fábio Santos, depois um gol aí do Vina, né, o Vina que vem subindo aí de produção, e eu acertei, né, eu falei que seria 2-0, o Atlético agora classificado. Eu só não sei falar o nome do time lá que ele vai jogar na Colômbia, né? Um time Laicuidad. Laicuidad, nunca ouvi falar nesse Laicuidad. Laicuidad de igualdade? Joga a primeira em casa, né? Joga a primeira em casa e vai decidir lá na Colômbia, classificado aí agora na Copa Sul-Americana. Mas por sorteio ou é porque o time tem melhor campanha do que ele? Não, por sorteio. É sorteio, já foi mais um sorteio, né? mas a primeira já... desde ontem, desde quando saiu aí, a equipe já sabia que... Quantos são os jogos, mano? Final do mês, né? Acho que é o final de agosto. Pra mim é uma parada torta, viu? Decidir na Colômbia é sempre uma parada torta. Se o Atlético não fizer o resultado dele aqui, pra poder ir lá pra jogar retrancado, eu acho difícil. Essa coisa de falar retrancado aí, tem torcedor que se arrepia quando fala palavra retrancado. Mas é relativo ao Cruzeiro. O Atlético também não sabe jogar retrancado. Eu falo isso, mas e no jogo de nunca ontem, soube. né? E no jogo de ontem, o jogo se desenhou, né? O Botafogo, como a gente já previa aqui, não teve muita chance. É um time bem frágil, ainda sem a zaga titular, né? O treinador lá, o Barroca, improvisando. Também na frente com o Pimpão e o Diego Souza, né? E o Atlético, o primeiro tempo até mais ou menos, e no segundo a coisa acabou, né, regulando pro lado do Atlético, saiu vencendo. Vi alguns jogadores aí desempenhando um bom futebol, o caso do Vina, né, mais uma vez jogando bem. Inclusive o Vina fez o segundo gol, né? O Jair também jogando uma boa partida, mas alguns muito maus, principalmente os jogadores de lado de campo, na minha opinião. Tanto o Ceará, outro também que foi mal mais uma vez, né? Mas esse já tá virando, né? Já é o concurso, né? Que é o Ricardo Oliveira, infelizmente. Mas principalmente esperava mais, tanto do Ceará como do Otero. Olha, no 15 primeiros minutos de jogo, um predomínio do Botafogo. Botafogo partiu para buscando o jogo, né? Buscando o jogo, partiu para cima do Atlético, precisava de fazer gols. O Atlético com uma postura defensiva sólida. Boa atuação do Cleiton, boa atuação da dupla de zagueiros do Hever e do Igor Rabelo, e os laterais sem comprometer. Patrick e Fábio Santos também fizeram uma boa partida ontem. A partir daí o Atlético se soltou mais e começa a ter mais chances. Teve uma chance com o Xará, teve uma jogada em que o Ricardo Oliveira fez uma boa trama pela esquerda e o Otero não conseguiu chegar a tempo de finalizar a bola em gol. O Atlético começa a melhorar a partir dos 15 minutos, mas esbarrar na deficiência ali, principalmente do Xará, que fez um primeiro tempo tenebroso. Eu, inclusive, já teria tirado o Xará já no intervalo, né? Já no intervalo, para poder dar novas possibilidades. O Atlético volta um time bem melhor para o segundo tempo, né? Volta disposto a fazer um resultado. A alteração primeira quando ele tirou o Otero e colocou o Geovânio, deu um ânimo novo. O Geovânio entrou, ele sempre entra gerando mais alternativas de jogo. Depois o Luan entrou mal no lugar do Xará. E o Ricardo Oliveira, ele concluiu, ele teve 2 oportunidades no segundo tempo, que não dá pra falar, o Ricardo Oliveira perdeu esses gols, porque foram defesas milagrosas do Gatito Fernandes. Assim, em relação ao que o Alejandro vinha produzindo, na minha opinião, Mazzola, o Ricardo Oliveira já subiu o patamar. Tanto que no primeiro gol, a participação dele foi decisiva. Foi. O goleiro rebate uma bola que o Ricardo Oliveira chutou, penetrou bem, e o Vina faz... no segundo gol, desculpa. Primeiro foi de pênalti. Isso. E o Vina faz um golaço. A partida do Jair e do Elias, principalmente do Jair, merece um capítulo à parte.
É uma dupla de volantes que deu certo. É isso que quer dizer. Então quer dizer que, por exemplo, né, o Adilson saiu de cena, ficamos com o Zé Wellison e Elias. O Jair tá superando o Zé Wellison nas atuações? Muito. Sim, muito. Até a gente falava em off, pra mim, olha, as últimas atuações do Jair vem me lembrando o nível de Rafael Carioca. Entendi. No jeito que os comentaristas... Volante técnico é muito bom, né? Porque os comentaristas, igual o nosso amigo Mazola, eles gostam de inventar terminologias novas no futebol. Então, Jair é o volante que sabe jogar. Certo. Entendeu? Então, ele é um cara que tem uma capacidade técnica muito boa. É um sujeito que dificilmente erra passes, ainda bem que não foi o gemidão. É um sujeito que dificilmente erra passes e que ele cresceu também a forma de jogar do Elias, porque a partir do momento que você tem um volante mais talentoso do seu lado, o Elias consegue fluir mais. Então, assim... cresceu bastante. O futebol do Elias é uma boa estratégia. Acho que o Atlético começa a ter mais alternativas. O treinador ele já pode pensar, como ele tem dois volantes que jogam bem, para situações em que ele precisar de ter mais defesa, ele pode tentar Martínez, Jair, Elias. Então, ontem, a partida do Atlético, não foi aquela partida de encher os olhos. Foi pro gasto, né? Mas foi um jogo de extrema segurança. O Atlético não se viu ameaçado em momento nenhum da partida. Ele teve domínio completo da situação. Então, para falar que teve algum jogador abaixo, Xará, no primeiro tempo, cresceu no segundo. Eu tiraria ele no intervalo, mas ele cresceu no segundo tempo. E o Luan, que não entrou bem mais uma vez. Mas você fala, não vem entrando, é isso que eu ia ressaltar, não vem entrando. Pois é, Mazola, mas o Goiás ele não entrou bem também. Então, a situação do Luan, a meu ver, é o seguinte: o Luan é aquele tipo de jogador que tem que começar jogando. Se ele não começa jogando a partida, não é nem interessante colocá-lo, porque ele não consegue entrar, ele não tem o tempo dele de acompanhar a vibe do jogo quando ele entra no meio. É muito extenso, então ele não consegue, ele não se ambienta, ele não entra e se adequada a um sistema. Se adequa a um sistema. Porque ele tenha virado estrela, porque o Luan... Ele sempre foi jogador de segundo tempo. Ele era o 12º jogador. Quando o Atlético foi campeão da Libertadores, por exemplo, quando o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, o Luan não era titular. E agora uma coisa, né, Rilan, que eu te pergunto, ele tem que sair jogando, mas ele tá fazendo por merecer... Ele só vai sair jogando se quando ele entrar, ele for melhor do que no lugar de quem que ele tá entrando. E assim, uma dúvida que o Rodrigo Santana vai ter. Casares é muito mais jogador do que o Vina. Assim, muito mais. Só que o Vina tá subindo. Só que o Vina, ele tem um aspecto colaborativo de marcação. Maior do que o Casares. Maior do que o Casares. Ele se dedica mais, ele se dá mais ao time. Dá mais sangue, raça, que é o que o torcedor atleticano gosta muito. E assim, vai ter dificuldade de achar um titular. E o Atlético hoje que está chegando, já chegou ontem, né? Inclusive ontem já estava acompanhando o jogo no Independência, o atacante Franco de Santo, né? Com 30 anos, já passagem por... Eu lembro dele no Chelsea, eu lembro dele quando ele jogou no Chelsea da Inglaterra, também passou pela Espanha, e hoje pela manhã deve estar fazendo exames e deve ser apresentado talvez na semana que vem, não sei se é amanhã ou início da próxima semana, então mais um atacante aí mas se bem que a grande contratação que o Atlético fez pro ataque, guardem esse nome, João Diogo. Esse sim vai ser o cara que vai despontar no ataque atleticano. Quem é esse cara? Veio do Figueirense, mais um que motiva as lágrimas de Mazola. Tá explicado. Agora é o seguinte, pra fazer o atleticano passar bastante raiva igual o Cleiton. Agora que o Daniel foi lá. Vou falar com você, viu? Gente, o seguinte, 4 centroavantes o Atlético vai ter. 4. Ricardo Oliveira, Alejandro, que tecnicamente é o melhor dos 4. Eu nunca nem vi esse de Santos jogando. Mas Ricardo Oliveira foi titular do Milan, foi titular do Sevilha. Foi um cara de outro nível, né, Marcos? Esse de Santos, assim, inclusive, ele já tá com 30 anos, acho que tem só 60. É um atacante, parece que não é muito fazedor de gol, não. Que ele tiver 60 gols na carreira, só uma coisa assim, é complicado. Então tem que ver como é que esse de Santos chega. Paulo Guerreiro, quando veio pro Corinthians, era um atacante de números semelhantes a este de Santos. Bem baixo. E com a idade já mais pra frente também.
O Guerreiro já tá com uns 35, 36 anos aí hoje. E só que o abismo entre o futebol europeu e o futebol brasileiro é tão grande que é possível que esse cara chegue lá, porque é o seguinte, ele era reserva nos times da Europa. Tá parado já, tanto é que ele vem, ele pode até transferir, que ele não tá sem clube. Aí o que acontece? O abismo é tão grande que ele pode chegar aqui e arrebentar. Porque para ter conseguido fazer parte de elenco do Chelsea, para ter conseguido fazer parte de elenco do Schalke 04, de times que são referência tradicionais, a tendência é que ele pode chegar aqui bem, num nível melhor. Mas acho que vem para disputar a posição, não deve ser um cara... O titular é o seguinte, situação normal, temperatura e pressão no Atlético. O titular é Ricardo Oliveira. Ponto. Ricardo Oliveira sai do time se tiver mal, igual ele estava nas últimas partidas. Isso. Pelo que ele fez ontem, ele vai continuar. Vai continuar. Pro clássico deve... Entendeu? Ele vai continuar. Eles não vão mexer. Só se... esse cara chegar arrebentando. Vamos dar uma chance pro Santo pra ver, ou pro Papagaio, que coitado. Papagaio agora passa a ser a quarta opção, né? E a torcida pediu a entrada dele ontem, né? Teve muita gente pedindo o Papagaio, porque tem gente querendo ver mais o Papagaio. Ele tá entrando um pouquinho, também contra o Goiás ele entrou pouco. 10 minutos. Agora, já que chegando o jogador no Atlético, jogador indo embora do Cruzeiro, né? O Romero mesmo tá se despedindo, tá indo embora, então o Cruzeiro tá perdendo aí um dos seus volantes, lateral também, né? Jogador. Perdendo aí o Lucas Romero, e agora hoje vai começar como diz assim, recuperar, né, curar a ressaca e montar um time, porque domingo, previsão é amanhã, né, na sexta, né, os palpites amanhã. Mas olha, e curioso que eles vão chegar no Clássico numa situação muito parecida com o Clássico da Copa do Brasil, né, que o Atlético vinha bem, o Cruzeiro se arrastando, com problemas e tal, e chegou no Clássico e acabou dando aquele desastre do 3-0. Agora eu não sei, eu já tava com pressentimento... Mas olha, a eliminação pro River não é desastre, não. Empatou com o River Plate 2 vezes, 0-0. Tá certo que não fez gol, tá certo que não ganhou, tá certo que perdeu nos pênaltis. Mas eu pensei, mas o problema é a atmosfera toda que eu quero dizer. E a zoeira, a gozeira e tal. Mas o Cruzeiro caiu em pé. Mas eu levo o seguinte, não é só o resultado do River Plate, é o conjunto da obra, que são 6 jogos sem fazer gol, 9 jogos no Campeonato Brasileiro sem jogar. E outra coisa, o Clássico, né, domingo, alguém sabe qual é a rodada do Campeonato Brasileiro? 19ª. 13ª. 13 é o quê? 13 é Galo. Agora... Bicho, que secado. Eu não quero ser desmancha prazer, não, mas tá na hora de ir embora. Só uma coisa então, já que foi o motivo da... tempo pra você. Meio minuto. Programa imperdível amanhã com o João Rodrigues aqui. João Rodrigues, secretário vai estar. O motivo do meu choro, diz que o motivo do meu choro aconteceu o seguinte, diz que na terça-feira do jogo Figueirense e Vitória, né? Na hora, o Denis foi embora, o goleiro também pediu, porque não recebe, anunciou que tá saindo Figueirense e tal. Diz que na hora do cara coroa, na hora que jogou a moedinha, o jogador do Figueirense, a coisa tá tão feia que o jogador do Figueirense pegou a moedinha. Tchau, gente. Até amanhã. Você conferiu Depois do Café pela sua Estúdio 20 Rádio Web.